André, você coloca aí essas questões, evidentemente, que demonstra que você não teme um embate político, uma discussão política com o prefeito Fábio Tyrone, mesmo levando em consideração pesquisas que o seu governo tem divulgado, né, inclusive pela imprensa, que ele está bem avaliado, já acima de 70% de avaliação popular. Como é que o senhor também lê essas questões e se o senhor está preparado para esses debates com o prefeito Fábio Tyrone, que tem dito que não tem medo dos adversários? Com certeza nós estamos preparados e a gente tem que levantar o seguinte questionamento. Em 2008 nós perdemos a eleição por conta que o governo, que eu era vice-prefeito, não pagou a folha com dinheiro em caixa. E nós perdemos por um detalhe, por 121 votos. Na eleição de 2010, Souza me deu a vitória como deputado estadual. Em 2012, esse mesmo governo era avaliado acima de 80%, segundo as pessoas que faziam parte do governo e segundo o prefeito. E por que ele não disputou a eleição? Ele tinha a prefeitura, tinha o governo do estado e não disputou a eleição, com os números de uma pesquisa acima de 80%. E agora ele voltou à disputa eleitoral e mais uma vez teve a sorte de ter um fato, que a cidade embarcou nesse fato, que foi a taxa de iluminação pública. Eu não perdi a eleição porque eu construí postos de saúde, porque eu construí praças de saúde no bairro do Dr. Zezé, no Guanabara, no Frei Damião. Eu não perdi porque coloquei internet de graça nas praças, eu não perdi porque aprovei e sancionei a lei que paga 2 salários mínimos aos agentes de saúde e aos agentes do PEVA. Eu não perdi porque eu aprovei os PCCEs, eu não perdi porque eu aprovei e convoquei mais de 1.500 funcionários efetivos para o município. Eu perdi apenas para um detalhe, que foi a taxa de iluminação pública, que eu acho que foi injusta o preço que eu paguei por tudo que nós fizemos nos 4 anos. Interromper o senhor, mas já que o senhor alega esse ponto aí fundamental para a sua campanha, que foi a taxa de iluminação pública, o que levou o senhor a apresentar essa taxa de iluminação? O senhor foi obrigado a fazer isso? O que tinha naquele instante que o senhor determinou que esse projeto fosse encaminhado à Câmara de Vereadores? Olha, Pereira, nós nos deparamos com um débito que lá no passado Salomão tinha conseguido vencer na justiça. Em 2009, o atual prefeito, na época estava no primeiro ano de governo, ele resgatou esse processo e acatou a dívida que a Energisa estava cobrando e que Salomão já tinha ganho na justiça. Nunca vi um absurdo desse. Não sei porquê, mas ele assinou um contrato de parcelamento e não cumpriu o contrato com a Energisa. Apenas 3 parcelas de 20 e poucos mil ele pagou durante os 4 anos dele. Então criou uma bola de neve com essa dívida, e quando logo assumi a prefeitura em 2013, eu me encontrei com uma dívida de 23 milhões de reais. Souza tem que saber que a prefeitura deve 23 milhões de reais de energia do passado, deve quase 200 mil reais, que é o consumo atual dos postes de Souza, e deve mais de 100 mil reais, que é o consumo dos prédios públicos para manter funcionando. Então a dívida é milionária. O senhor foi obrigado, por causa dessa dívida, a apresentar esse projeto? Eu não tinha por onde sair, porque eu não tinha como aumentar os impostos da prefeitura e aí massacrando o pequeno e o empresário, como hoje ele faz. A minha arrecadação, na época, gerava em torno de 700 mil reais. Hoje ele ultrapassa 1,5 milhão. É porque ele triplicou o IPTU, ele triplicou o alvará, ele triplicou as certidões, ele colocou a faca no pescoço do empresário de Souza a pagar mais impostos. E aí, com isso, ele consegue, junto com o governo do estado, fazer com que a Energisa não corte a energia de Souza por falta de pagamento. São mais de 27 prestações atrasadas do contrato que ele assinou e que eu assinei novamente quando fiz a taxa de iluminação. Ele não pagou, faz 27 prestações que ele não paga a Energisa e a Energisa não corta. Comigo era diferente. Atualmente isso, ele não paga a taxa, o contrato, e está arrecadando o dinheiro da iluminação pública e está fazendo pagamentos com esses recursos, mas não está pagando o parcelamento da dívida dos 23 milhões. Mas na minha época, quando eu atrasava 3 dias, a Energisa me ligava. Quando eu atrasava 12 dias, eu recebia uma cartinha dizendo que ia cortar a energia da prefeitura, que ia cortar a energia do cemitério, que ia cortar a energia do campo de futebol, que ia cortar a energia da rodoviária.
Com ele não acontece isso, porque aí tem a conjectura política, que ele é aliado ao atual governo, e o atual governo é o maior consumidor da Energisa e com certeza tem força na Energisa de segurar essas cobranças. Mas se for pagar, é por isso que ele não tira a taxa de iluminação pública, ele não tira, ele não vai tirar, porque a cidade de Souza precisa dessa arrecadação para poder pagar as suas dívidas, a não ser quando a transposição do Rio São Francisco chegar novas empresas, novos investimentos, geração de novos empregos, a cidade vai ter outra arrecadação de impostos, aí não vai precisar de cobrar mais essa taxa de iluminação, porque vai ter a sua arrecadação mais elevada e vai ter uma sobra de caixa na prefeitura para poder não cobrar mais a taxa de iluminação. Fora isso, não tem como tirar a taxa de iluminação pública, porque a prefeitura não tem recursos para poder bancar a energia pública da cidade. A não ser que ele aumente novamente os impostos para a cidade de Souza pagar a dívida. André, mudando um pouco de assunto, já que esses pontos se além, que vai ser, evidentemente, outros pontos de debates, né, futuramente, entre o senhor e o próprio prefeito Fábio Tairone. Espero que seja eu, o candidato da oposição, né? Vamos tentar unir, você já me fala, já me coloca como candidato, e se Deus quiser nós vamos trabalhar, Pereira, para unir toda a oposição, porque realmente é importante a união. É importante trazer Zé Célio para a união, trazer Valdeci Júnior, trazer Osnildo, trazer Cacá, trazer Miriam, trazer Lafayette, trazer Marcondes, trazer Leonardo, trazer todos aqueles amigos que querem ser candidatos a prefeito, para sentarmos desarmados e mostrar quem tem o melhor projeto, quem tem o melhor time para poder entrar em campo. É isso que eu ia tocar, André, porque em 2016 o senhor teve um desfalque muito grande no seu grupo político, no ponto em que o senhor era candidato a deputado e ele chegou a desistir. Com isso, alguns aliados muito próximos do senhor, que esteve do seu governo, que fez parte do seu governo, simplesmente desistiram do seu grupo político. Eu queria que o senhor pudesse comentar a respeito desse assunto, por que esses seus verdadeiros aliados próximos, que o senhor deu secretaria, estava lá no dia a dia com o senhor na luta, quando o senhor era prefeito, de repente eles saíram, abandonaram o senhor de uma vez por outra. Inclusive até vereadores que têm mandato, que foram eleitos no seu palanque e hoje não pertencem mais ao seu grupo. A minha pergunta é óbvia, acho que todo mundo faz. Me deu o direito de apenas perguntar, não leve isso em consideração nenhuma peculância. Mas assim, onde foi que o senhor errou para que tantos aliados políticos de primeira hora, de repente, de um nada, deixarem o seu grupo político? O senhor perdoou eles depois dessa campanha passada e vai tentar reconquistar novamente essas lideranças para fazer parte da sua base aliada, André? Pereira, eu não levo assim em consideração que eu errei. Eu acho que a partir do momento que eu não me candidatei por conta de questões familiares, Renato vinha fazendo um grande mandato para Paraíba, tinha um direito de reeleição, conversamos sobre isso e fui convencido por Renato, por Dalto, por Marcondes, não tanto por Leonardo. Leonardo queria que realmente eu fosse o candidato, mas enfim, eu fui voto vencido diante do grupo e renunciei da minha candidatura. Com isso, faz com que amigos que não tinham empatia com o médico Renato Gadelha pudessem procurar outras pessoas. Mas eu tenho a seguinte tese: tem aqueles amigos que eram amigos do poder, aqueles que se aproveitam do momento, e tem aqueles que é Vasco e Flamengo, né? Quem é Vasco nunca deixa de ser Vasco, quem é Flamengo nunca deixa de ser Flamengo. Então, às vezes, você está emprestado ao Fluminense, está emprestado ao Corinthians, ao Santos, mas na hora do campeonato começar, a convocação sendo feita, o cidadão chega. O vascaíno, que é vascaíno, chega, o flamenguista, que é flamenguista, chega. Então, vamos nesse pensamento. Vamos convocar os amigos novamente. Vamos olhar olho no olho e dizer, agora não é Renato. Reconquistar. Reconquistar. Porque eu acredito que não ficou nenhuma rusga, não ficou nenhuma dificuldade de sentar, de olhar olho no olho, de conversar, de mostrar o que foi construído no passado e que durante esse ato aí, esse lapso aí, houve uma contratação por outro time. Mas que o time oficial é esse daqui. Então eu imagino muito isso. Então, espero muito isso. E já tenho recebido telefonemas de várias pessoas que não votaram com o Renato na eleição passada, mas que já demonstraram interesse de voltar ao grupo, de sentar e de construir uma nova história.